Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A paz do Senhor Jesus, mulher abençoada. Estamos dando mais um início ao nosso tema Mulher Conduzida pelo Espírito Santo, os 7 passos de uma mulher conduzida pelo Espírito Santo. Muito obrigada por estar por aqui. Se você está pela primeira vez, já vou me apresentar então. Sou a missionária Dora e tenho usado as plataformas digitais para falar do amor do Senhor Jesus, para levar o evangelho de salvação do Senhor Jesus. E nós temos esse título, estamos já hoje no... deixa eu olhar minha colinha aqui, ó. No 5º passo. 5º passo. Hoje nós vamos falar do 5º e do 6º passo. O primeiro passo foi o que ela reflete, uma mulher conduzida pelo Espírito Santo, o que ela reflete, como ela fala, quais são os seus objetivos e o que a motiva. E hoje estamos já então no 5º passo, falamos do 1º, 2º, 3º e 4º, hoje no 5º e no 6º passo. Como esta mulher se relaciona com o próximo e quais são os seus princípios. E eu tenho por base o livro de Esther. O livro de Esther, se você quiser ler comigo, aí onde você estiver, que está ouvindo, dedicando aí um espaço de tempo para estar ouvindo a palavra do Senhor. Livro de Esther, no capítulo 2, já no versículo 1. Mas eu te oriento a ler todo o livro de Esther, desde o 1º capítulo até o último versículo. É ótimo e vai complementar o que nós vamos falar hoje. E diz assim a palavra de Deus. Esther, capítulo 2, versículo 1. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para si o rei moças, busque-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres debaixo da mão de Hegai. Espero que eu tenha falado certo esse nome. Hegai. H-E-G-A-I. Hegai. Eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. E havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça de bela aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E ali por diante, você vai observar, quando você estiver lendo, você vai observar que Esther era muito pobre. Esther não tinha recursos.
Esther havia sido criada pelo seu próprio primo. Mas naquele tempo, o rei Assuero havia passado por uma turbulência, algo que estremeceu o seu ego. A sua esposa, a rainha Vasti, uma mulher muito linda, ele havia a chamado para se apresentar em uma festa em que estavam outros reis e príncipes das províncias. Ele queria exibir a beleza da sua esposa, mas ela não quis ir. Ele ficou muito furioso, então mandou destituí-la do seu posto de rainha. E passando toda aquela ira, esfriando aquela ira, ele então mandou que todos os seus servos providenciassem, organizassem um processo seletivo de moças para que ele escolhesse qual dessas seria sua rainha. Lembrando que o rei Assuero era um rei que não temia Deus, era um rei que, como todos os outros reis desse mundo, daqueles tempos, reis que idolatravam a sua própria imagem, reis que não acreditavam em um só único Deus. Porém, Esther, que tinha ainda por nome Radassa, o seu nome de nascença, ela era serva de Deus. E também o seu primo, que ela tinha como seu pai, por consideração, o Mardoqueu. Ambos eram judeus, serviam a Deus. E então Mardoqueu ficou sabendo disso e viu nessa situação uma oportunidade. Ele ficou sabendo que o rei selecionaria moças. E ele, acreditando nas providências, acreditando no poder de Deus, ele disse: olha, Radassa, você vai ser selecionada. Mas interessante, né? O que isso tem a ver com o tema? Nós já vamos entrar lá, sobre relacionamento. Ela poderia ter dito: não, eu não tenho como eu ir, eu não tenho condições. Certamente as moças que vão estar sendo passadas pelo processo seletivo, todas são muito bem posicionadas financeiramente, elas têm belas roupas, belos perfumes, joias caras, e eu não serei escolhida. Mas não, ela ouviu a voz do seu tio, confiando, do seu primo, né, considerado como o pai, confiando que Deus entraria com uma providência, colocando a sua fé em ação. Por isso que a mulher que é conduzida pelo Espírito Santo, ela sabe se relacionar. A gente não fala tudo o que pensa, a gente não solta na ponta da língua tudo o que pensa. Se você quer ser uma mulher que alcança mais mulheres, que influencia mais mulheres, você precisa se esforçar para ter um bom relacionamento. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não verás a glória de Deus. Mas você seguir a paz com todos não significa que todos vão ter paz com você. Nós sempre temos no nosso caminho opositores, pessoas contrárias à nossa fé, pessoas contrárias aos nossos princípios, pessoas contrárias até a nossa vida, uma particularidade ou até uma inveja, ou seja lá o que for a motivação, sempre teremos opositores, mas que não tem paz com nós. Mas nós precisamos estar em paz. Como? Cuidando do que sai da nossa boca, como nós falamos aqui no ponto de número 2, como que uma mulher fala, uma mulher conduzida pelo Espírito Santo fala e se expressa. Então, a Esther, ela tinha um bom relacionamento com aquele homem que a criou como seu pai, mesmo ele sendo apenas seu primo. Ela poderia dizer: olha, você não é meu pai, você não me manda, eu não vou, eu não quero. Mas não, ela confiou em Deus, ela se manteve com seu relacionamento, com um relacionamento saudável com Mardoqueu, e ela foi, e pasme, ela foi selecionada. Ela foi, passou de primeira. Mas eu quero antes falar aqui rapidinho, aqui entre parênteses, o significado do nome Radassa. Eu fui pesquisar e eu descobri que Radassa é uma planta muito forte, que era usada para as suas folhas, os seus galhos, seus ramos, eles eram usados para cobrir o telhado quando eram feitas exposições nas festas de exposição da agricultura. Eram feitas aquelas casinhas para expor ali as verduras, as frutas, a colheita. E essa planta, ela era usada para cobrir o telhado. Por quê? Porque é uma planta muito resistente ao sol.
É uma planta de muita durabilidade. E quando ela é apertada, quando ela é esfregada, ela exala um bom perfume. Então você imagine o sol batendo no telhado daquelas casinhas e exalando perfume e ela produzindo boa sombra para quem estava ali. Olha que coisa linda, já o significado de Radassa já impulsiona para um bom relacionamento com as pessoas. Mas quando ela chegou lá no palácio e ela foi selecionada, ela lembrou do que Mardoqueu havia orientado. Ele disse: olha, você não revele que você serve só a um Deus. Você não revele ainda, não conte para ninguém. Guarde segredo de que você é do povo judeu. Mas tem um detalhe: não esqueça, não se corrompa. Certamente Deus te dará sabedoria. Aí é que nós falamos, então, no ponto de número 6, né? Quais são os seus princípios? Mesmo ela estando lá no palácio, mesmo ela tendo sido selecionada para se casar com o rei Assuero, para ser a rainha daquele lugar, ela não perdeu os seus princípios. Ela continuou sendo uma pessoa de boa convivência. Ela tinha uma ótima convivência com as moças que a vestiam, porque a rainha tinha uma pessoa para pentear o cabelo, uma pessoa para vestir a roupa, uma pessoa para ajudar no banho, para preparar o banho, uma pessoa para cada circunstância. E tinha também uma pessoa que dava assessoria a ela. E ela tinha um bom relacionamento, nós já vamos entender por quê. Porque quando Amã, se você for lendo nos capítulos seguintes do livro de Esther, você vai ver que Amã, ele percebeu que Mardoqueu, Amã, ele era um dos príncipes do rei, era um dos funcionários do rei, era um conselheiro próximo do rei. Amã, ele odiava o povo de Deus. E ele percebeu que Mardoqueu todos os dias ia até a porta do palácio. E ele estava incomodado com isso. E certo dia, mas ele não sabia que Mardoqueu tinha parentesco com Esther, ele não sabia nada de Esther. Mas o adversário da nossa alma, o inimigo, ele sempre acha um jeito de cutucar, não é assim? Ele sempre acha um jeito de te cutucar, te desestruturar, usa pessoas para te falar coisas desagradáveis, para que você venha perder ali o teu autodomínio, o teu autocontrole. Mas lute, permaneça firme, se esforce que você consegue. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Então, Amã percebeu esta situação, que Mardoqueu ia todos os dias lá na porta do palácio. Amã certamente achava que ele ia para pedir esmola, que ele ia para importunar, para bisbilhotar, para incomodar, né? Amã começou a ficar incomodado, mas o motivo verdadeiro, o real motivo é que Mardoqueu ia lá para ver se conseguia enxergar a sua filha de coração, né? E certa vez, diz a palavra do Senhor ali no livro de Esther, que um guarda, ele levantou uma conspiração contra o rei e ele pretendia matar o rei na porta do palácio. E Mardoqueu, percebendo isso, ouvindo isso que estava sendo comentado por ali, aquela trama daquele guarda, Mardoqueu mandou avisar ao rei, mandou avisar Esther, Esther avisou ao rei e foi salvo a vida do rei através de Mardoqueu. E o rei ficou muito grato e mandou anotar, mandou que alguém lá, que algum dos seus funcionários fosse atrás de saber o nome deste homem que havia o livrado da morte, avisado desta conspiração contra ele, e fosse anotado o nome desse homem no livro de crônicas, para que um dia esse homem fosse recompensado. Só que o rei esqueceu. O rei, perdão, o rei esqueceu disso. O tempo passou e quando Amã tramou algo contra Mardoqueu, Amã foi na presença do rei e disse: olha, meu senhor, tem um homem, ele é judeu, ele fica lá importunando na porta do palácio. É necessário que seja preparado algo contra esse povo. É necessário, então, que seja preparado algo contra esse povo. Está na hora de exterminar esse povo só atrapalha. Está na hora de exterminar esse povo judeu, então. Amã começou a construir uma forca para enforcar Mardoqueu em praça pública. O rei permitiu que Amã assim o fizesse. E foi dado um decreto. E todos começaram a ter que se esconder. Esther ficou sabendo disso. Ela ficou muito incomodada, preocupada. Mas o que ela fez? Ela foi buscar a Deus. Ela mandou uma resposta para Mardoqueu dizendo: olha, eu vou me pôr de joelhos
Por esta causa eu vou jejuar e eu vou convocar todas as minhas servas a jejuarem comigo para que Deus me dê uma estratégia. Ela tinha um bom relacionamento com as suas amigas, com as suas servas, porque todas jejuaram com ela e ela não feriu os seus princípios. Então, se colocando em oração, Deus deu a ela uma estratégia. Ela se vestiu das vestes reais. Ela pegou a sua coroa, o seu cetro, e ela foi até a sacada. Havia ali no palácio o costume de um lado era a sacada do rei, de outro lado era a sacada dos aposentos da rainha. Só que a rainha ela não podia se apresentar ao rei sem avisar. Mas Esther estava jejuando, orando, buscando a Deus, e Deus deu a ela essa estratégia. E certa vez, no horário em que o rei costumava estar ali na varanda, ali na sacada dos seus aposentos, ele avistou Esther vindo, toda trajada. E ele olhou para ela e ele se agradou, porque grande era a beleza daquela mulher, e não era uma beleza só física, não. Era a beleza do Senhor, o brilho do Senhor sobre a vida daquela mulher, porque a mulher que se esforça, que se coloca diante de Deus, tem um brilho diferente. E ele se agradou daquela atitude que era perigosa, porque se ele não se agradasse, ele podia mandar decapitar, atorar pescoço, né? Mas ele se agradou e estendeu o seu cetro, como sinal de que estava recebendo aquela atitude, e mandou chamar Esther. E quando Esther veio na sua presença, ele disse: minha bela rainha, a sua beleza é a maior do que todas as mulheres. Diga o que você quer, peça o que você quiser que eu te darei. E ela disse: eu quero me reunir à mesa contigo, meu rei. Já de primeira, ela poderia ter apontado o que a mãe estava fazendo, ela poderia ter feito um alarme, ela poderia ter... Não, ela usou de estratégia, ela continuou firme nos seus princípios. Até que então o rei permitiu, só que ela disse: eu gostaria de ter a mesa junto conosco, num momento de refeição, eu gostaria que viesse junto conosco estar ali Amã e um homem chamado Mardoqueu, um homem judeu. Então o rei, ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu que Amã viesse. Marcou-se o dia da refeição, não lembro se era um jantar, se era um almoço, mas marcou-se aquele evento. E Amã, todo contente, pensando que seria ali o seu ápice. Porque o inimigo é assim, né? Tem um ditado muito popular, muito simples, que diz que o inimigo ele faz a panela, mas ele não faz a tampa. Amã, ele achando que ele seria recompensado porque ele era o melhor dos melhores, a forca lá já pronta para enforcar os judeus, ele foi nesse almoço. E então a rainha Esther, toda ali, clamando a Deus em espírito, com certeza, porque tem dias que a gente não consegue falar, mas nós clamamos em espírito. Então o rei disse: ah, minha rainha mais bela de todas, peço que você quiser, eu te darei até metade do meu reino. E ela disse: olha, meu rei, eu gostaria de mencionar um assunto. O senhor lembra de quando houve uma conspiração contra o Senhor e um homem o avisou e o livrou da morte? E o Senhor mandou que anotasse o seu nome no livro das crônicas. E o rei disse: sim, pois bem, eu me lembro, tenho que recompensar esse homem. Ela disse: pois bem, este homem é Mardoqueu. Ele é meu primo. Me criou como meu pai. Ele é judeu e eu sou do seu povo. E o rei, ao invés de reagir de outra forma, não. O rei ficou surpreso e grato pelo gesto de Mardoqueu. E aquela forca lá, aquela forca que Amã mandou preparar para Mardoqueu, foi a forca que o próprio Amã foi
Então vale a pena, eu te digo, mulher, continue nos princípios da palavra do Senhor. Mantenha um bom relacionamento, principalmente com aqueles que não querem ter um bom relacionamento contigo. Não deixe de cumprimentar, e se um dia precisar de um copo d'água, não negue. A palavra diz que nós não podemos negar nem mesmo um copo d'água para o nosso inimigo. Claro, nós também não o colocaremos assentado à nossa mesa. Deus certamente te dará sabedoria para que você não venha ferir os teus princípios, para que você venha saber se relacionar com as pessoas e também saber se relacionar com os pequeninos, aqueles que você vê como menores da casa do Pai. Aquelas pessoas que são pessoas muito simples, mas que para o Senhor tem um valor imenso. Muito cuidado com isso. Vamos então agora colocar diante do Senhor a nossa vida. Passaram-se rapidinho os 20 minutos. Vamos estar então orando. No próximo vídeo estaremos falando do último ponto. Qual é a estrutura, qual é o equilíbrio de uma mulher conduzida pelo Espírito Santo? O 7º passo. Estaremos falando e finalizando essa série. Eu te agradeço por você ter estado aqui comigo. E eu te peço que nesse momento você, se puder, ore comigo, ou então ouça e receba esta oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós só temos a lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, falado, operado, através da tua palavra. Eu peço, Senhor, nesse momento, crendo no seu agir sobre esta vida que está acompanhando essas ministrações, ó Pai. Toma conta, Senhor, da vida desta mulher, da vida desta pessoa que está acompanhando. Eu não conheço muitas das vezes, algumas talvez eu tenha algum conhecimento, talvez alguma convivência, mas na maioria eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu entrego agora na tua presença, Senhor amado, querido Espírito Santo, alcança as necessidades, dando direção, fortalecendo, restaurando, renovando e, acima de tudo, salvando esta vida. Esta é a minha oração, a nossa oração e a nossa gratidão em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, um grande abraço, na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.